Você já ouviu falar em neuromodulação? Hoje a nossa fonoaudióloga Ana vai nos ajudar a compreender o significado dessa palavra e a importância da neuromodulação. Bem-vinda novamente. Oi, Mari. Oi, pessoal de casa. Muito feliz de estar com vocês de novo para falar sobre esse tema tão importante que é a neuromodulação. O que é neuromodulação? Conta para nós. Então, o nome ele é meio esquisito, meio cabeludo, mas não é nada demais. É uma técnica de reabilitação neurológica. A neuromodulação ela pode ser dividida em uma técnica de estimulação cerebral invasiva e não invasiva. Eu, fonoaudióloga, realizo a estimulação não invasiva. Eu trabalho com a técnica que a gente chama de estimulação transcraniana por corrente contínua. O que é isso, né? O que significa? A gente coloca eletrodos na cabeça da criança e esses eletrodos eles têm o poder, eles têm a capacidade de fazer uma ativação cerebral, uma modulação da atividade cerebral. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma criança que tem uma área cerebral que está ou hipoativa, com pouca atividade cerebral, ou hiperativa, com muita atividade cerebral. E isso vai acabar afetando em algumas questões. Por exemplo, dentro da fonoaudiologia, eu posso ter uma alteração importante de linguagem, no desenvolvimento da linguagem, linguístico, cognitivo, de cognição. Posso ter uma alteração motora, que pode afetar as questões de mastigação, deglutição, um paciente com disfagia. E a gente consegue utilizar dessas técnicas, né, para estimular e aprimorar e potencializar a terapia fonoaudiológica. E quando a gente pensa nesse momento, eletrodos, como que a criança tem que estar? Ela fica acordada, ela fica sedada, é tranquilo, tem dor? Não tem dor, é um procedimento indolor. O que acontece? A gente coloca na criança, a gente sempre trabalha com muita questão lúdica, né? Então a gente coloca na cabecinha da criança esses eletrodos com uma faixa e aí fica como se fosse um capacete. E aí a criança vai brincar. Então a gente trabalha sempre com o que a gente chama de terapia online. O que é isso? Dupla ativação cerebral. Então eu tenho o eletrodo trabalhando e eu tenho o fonoaudiólogo dando o estímulo, muitas vezes por meio de uma atividade lúdica, para alcançar essa reabilitação. Então, por exemplo, na deglutição, né, que é a área que eu trabalho mais. Então eu tenho um paciente que tem uma dificuldade de alimentação, tem uma dificuldade de engolir, às vezes engolir até a própria saliva. E aí eu coloco esse paciente, inicio o protocolo colocando esses eletrodos na cabeça e enquanto a gente está fazendo a terapia com os alimentos, olha só, vamos engolir, vamos botar a linguinha para o lado, vamos manipular, ele está tendo essa dupla ativação ali por meio dos eletrodos. Entendi. E aí, quando que a gente chega num resultado, como é que é essa evolução, como é que acontece? Os protocolos de neuromodulação, eles ocorrem de maneira intensiva e eles podem acontecer até 4 vezes por ano. Eles são protocolos que eles têm uma duração de 30 a 45 dias. A criança pode ir 3 a 5 vezes por semana para fazer esse acompanhamento e aí ela faz um descanso. A estimulação, por si só, né, o eletrodo ligado, o aparelho ligado, tem duração de 20 minutos. Não é um tempo muito longo. Não. Então, o tempo maior é a medição da cabeça, que a gente faz análise de todos os pontos para encontrar quais são as áreas cerebrais. Depois a gente faz liga a aparelhagem. Aí depois a gente inicia a terapia, né? E aí depois a gente desliga o equipamento e continua com a terapia normalmente. A família consegue ver resultados, às vezes até depois de 2 semanas já começam a aparecer os primeiros resultados. Que bacana. E isso acontece dentro do teu espaço? Dentro do consultório. Então é um ambiente que a criança já conhece, num lugar que ela já conhece, com pessoas que ela conhece, os pais podem acompanhar e ela vai estar brincando. Então ela até esquece que ela está fazendo a terapia. Isso é bem importante, porque vai ser com você, que é uma pessoa que ela já tem confiança, que ela já está em acompanhamento, então Sim. se torna mais fácil do que tirar ela, colocar ela, vamos pôr um cenário, num hospital, em Sim. algum lugar com pessoas diferentes, com aquela roupa de médico, branco, Sim. assim, que pode trazer né? Mas não, ela vai estar no lugar onde é lindo, super aconchegante, preparado para receber a criança, Sim. que
porque ela já está acostumada, vai brincar, então acaba sendo mais tranquilo, né? É muito tranquilo, as crianças elas fazem, elas mal percebem, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito lúdica e os pais se sentem muito seguros, porque tem mínimos efeitos colaterais, assim, às vezes a criança ela pode referir um pouquinho de coceira no couro cabeludo, um pouquinho de ardência, mas é só no momento que o eletrodo está ligado, depois dificilmente a gente tem algum efeito colateral, a gente só tem realmente benefícios. Que bacana, que legal, adorei. Obrigada por trazer esse assunto para nós, por dividir um pouco do teu trabalho conosco e ajudar essas mamães e papais que nos acompanham a ter informação, porque é isso que a gente faz aqui, a gente produz conteúdo, a gente reúne um time maravilhoso para levar até você informação, para você saber tudo que acontece e o que você pode oferecer de melhor para o seu filho. Adorei. Obrigada por trazer tanta informação para nós e até a próxima. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal de casa. E na dúvida, procurem um fonoaudiólogo neuropediátrico. Vamos falar agora sobre puberdade atrasada com a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Lide, quando que essa puberdade deve chegar? E quando ela não chega, o que acontece? O que a gente faz? Fala um pouquinho para nós, então, sobre puberdade atrasada. Tá bom, Mari. Então, primeiro vamos falar do que seria puberdade normal, para a gente poder definir o que seria uma puberdade atrasada, né? Normalmente, nas meninas, então, no sexo feminino, a puberdade, ela inicia dos 8 aos 13 anos de idade, tá? E no menino, dos 9 aos 14 anos. Então, existe uma faixa ampla, né? Vão ter aquelas meninas que vão ficar mocinhas ali com 11 anos, aquelas que vão ficar com 14 anos. Existe uma faixa, né? Outra questão, se uma puberdade ela começa, ela deve evoluir. Por exemplo, na menina, normalmente, quando começa o brotinho mamário, que é o primeiro sinal de puberdade no sexo feminino, normalmente 2 anos depois ela fica mocinha, tem a menarca, né? A primeira menstruação. Se isso não ocorre, então se a menina começa a se desenvolver e passou 4 anos, 5 anos e ela não menstruou, isso também é uma puberdade anormal, está atrasada, tá? No sexo masculino, é mais comum nos meninos um desenvolvimento um pouco mais tardio. Então, às vezes, aquele menino que lá com 13 anos começou a puberdade, né? Isso é mais comum, tá? Mas também, se ele começou a ter aumento do volume testicular, né? Do testículo, que é o primeiro sinal de puberdade nos meninos, ele tem que ter uma evolução, né? Essa evolução seria chegar até um volume adulto, e aí a gente tem, né, os tamanhos que a gente mede, ou ter a primeira ejaculação, também é um sinal de maturidade, também tem que ocorrer mais ou menos em 2 a 3 anos, né? Se essa evolução é muito lenta, a gente também tem uma puberdade atrasada. Então, uma puberdade atrasada seria o quê? Essa evolução que passou do período normal, ou uma menina que com 13 anos não tem brotinho mamário, ou um menino com 14 anos ou mais, né, que não tem aumento do volume do testículo ainda, tá? Pelos, isoladamente, pelinhos pubianos ou axilares e o odor axilar, sem mamas e sem aumento de testículo, não é considerado uma puberdade. Por quê? Porque a gente tem também a nossa glândula suprarrenal, que a gente até já comentou aqui outro dia, que ela também produz hormônios masculinos, tanto no menino quanto na menina, e que vão produzir o odor e o aumento dos pelos. Tá? Então, a gente chama de adrenarca. E, normalmente, ela ocorre em conjunto com a puberdade, né? Mas a puberdade em si, a gente se refere quando a gente tem uma maturação do nosso eixo de puberdade. Então, a hipófise vai coordenar nossas gônadas, são os testículos nos meninos e os ovários nas meninas, a produzirem hormônios sexuais que vão fazer o quê? Um amadurecimento do corpo para que a gente possa ter fins reprodutivos, né? Esse seria o fim da puberdade. Entendi. Então, se esse eixo está ativado, a gente vai ter produção na menina do hormônio feminino, a estrogênio, ali pelos ovários, e vai ter aumento das mamas. E nos meninos, os testículos vão produzir a testosterona, que é o hormônio masculino, que vai ter aumento de pênis, aumento de testículo, né? E os outros sinais corporais, tá? E a puberdade atrasada, então, a gente está falando, né? O que fazer? Então, se a menina passou ali dos 13 anos e não tem puberdade, o menino dos 14, a gente vai ter que investigar, né? A gente pode ter algum quadro familiar, podemos sim, né? Temos famílias que às vezes têm um atraso puberal e essa criança vai evoluir depois, ou nós podemos ter algum distúrbio, né? Esses quadros normais a gente chama de retardo constitucional do crescimento e da puberdade, tá? Então, são crianças normais, mas que têm um desenvolvimento mais lento. Geralmente estão mais baixas também do que a média e o desenvolvimento é mais tardio e não tem nenhum problema, não precisa de tratamento. A gente tem exames aí para avaliar, né? Tá. Agora, a gente tem distúrbios, né? Distúrbios hormonais que também podem provocar. A gente tem 2 tipos mais comuns.
quando a gente tem um distúrbio na hipófise, que coordena esse início da puberdade. Então, a gente chama de um hipogonadismo hipogonadotrófico. Não interessa muito o nome, mas o que a gente quer saber? Que a gente tem um probleminha no sistema nervoso que não está induzindo a puberdade. Tá? E aí a gente tem desde quadro de tumores, de malformações, de doenças genéticas, vários distúrbios que podem produzir isso. E o outro lado, se a gente tem um problema na glândula em si, né? Algum problema no ovário ou no testículo. E aqui a gente também pode ter desde problemas familiares cromossômicos, doenças genéticas, tumores, a gente tem uma ampla gama de doenças, tá? Medicamentos também. E outros fatores que a gente sempre orienta os pais, a gente tem os disruptores também que a gente sempre comenta, tá? Aqueles fitalatos e tudo aquilo. Na menina, ela adianta a puberdade e no menino atrasa. Olha só. A obesidade em si, na menina, ela normalmente acelera a puberdade. E no menino é controverso, mas é mais como que atrasa a puberdade. Tá? Então, essa questão também, meninos obesos, é mais comum ter uma puberdade mais lenta. A gente orienta sempre a perda de peso, né? Tá? Então, são várias causas, né? Várias coisinhas que a gente tem que estar atento. Então, assim, na verdade, a gente tem que saber quando esperar esse momento para avaliar. Eu sempre digo que com o menino eu acho um pouco mais complicado, porque geralmente é a mãe que toca esses assuntos e daí ficar acompanhando esse tipo de situação, mas ter uma relação mais aberta com os filhos, conversar, explicar quando que deve acontecer, o que deve acontecer, porque em caso de atraso, a gente entrar já em contato com o endócrino para ver o que pode ser feito, né, Lid? Isso é cultural, né? A menina se desenvolve mais tarde, também o pessoal nem liga muito, mas o menino, já existe a cobrança dos iguais, então o menino se cobra, compara o amigo que já está na puberdade, eu não estou, mas muitas vezes ele tem vergonha e esconde, né? E como na menina a gente tem dúvida da mama, a mama é visível, e o menino é o testículo, então escondido, muitas vezes eles chegam pra gente já atrasados, né? Ou chegam com vergonha, porque não querem falar sobre o assunto. Então, pais e mães sempre têm que ficar atentos, né? Tá? E às vezes, assim, como eu falei, às vezes tem um pouco de odor, tem um pelinho, acha que está tudo bem, mas na verdade a puberdade em si a gente tem que avaliar também a parte genital, né? Então, sempre ficar de olho, a mãe ou o pai no menino, assim, né? Dar uma espiadinha. É verdade. Ver se está evoluindo bem, né? Lid, obrigada por trazer essas informações, por sempre nos ajudar a entender tudo que acontece no corpo dos nossos filhos. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Até a próxima, tá, pessoal? Agora nós vamos conversar sobre as fases do desenvolvimento das crianças e a importância de não pular nenhuma dessas etapas. Com a nossa fisioterapeuta neuropediátrica, Júlia. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, a gente fala bastante sobre fases do desenvolvimento, mas por que é tão importante a gente cuidar e prestar atenção de cada fase e não pular nenhuma etapa? Ótimo. Acho que é um tema bastante importante e eu sinto que esse tema ficou ainda mais em alta agora, que as famílias estão saindo um pouco mais de casa e que estão vendo os seus filhos em contato com outras crianças. E porque eu acho que nesse período de pandemia as crianças ficaram um pouco mais reclusas, todo mundo, né? E eu acho que muitas famílias acabam perdendo o parâmetro de, meu filho tem 6 meses, o que era para ele estar fazendo, o que não era? Ou o que está muito cedo, ou o que posso considerar como atraso, né? E daí, quando a gente pensa nas fases do desenvolvimento, a gente vai lembrar que desde lá do nascimento, a criança vai mudando o seu comportamento motor, né, os seus movimentos, conforme vai crescendo. Então, se a gente for pensar um recém-nascido que fica mais no colo, que fica mais fletido, né? E a gente vai pensar numa criança lá com seus 3 meses, que está controlando o pescoço. Então, tem uma construção desse desenvolvimento, né? E por que eu acho que é importante a gente trazer? Porque às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas acham que é um pouco aleatório, assim, do tipo, se a criança andar com 9 meses tá tudo bem, se andar com 1 ano tá tudo bem. E na verdade tem toda uma explicação por trás, né? Então tem sim um desenvolvimento orgânico, estrutural da criança. E eu acho que algumas questões que talvez sejam um pouco de tabu ainda, é que às vezes quando a criança faz antes do tempo, tem família que acha que é melhor, do tipo, não, mas é sinal de que ele está avançado, né? Sinal de que ele está
em processo mais rápido, ou de que ele é mais acelerado mesmo, né? Só que na prática a gente tem que pensar se essa criança tem estrutura mesmo para estar pulando, né? Se ela tem estrutura para estar com a conquista que ela tem. Então vou dar um exemplo do que aconteceu recente assim no consultório. Uma criança de 7 meses que ainda não conseguia ficar sentada, assumir a posição sentada sozinha, mas que a mãe trouxe de que ele gostava de ficar em pé. E daí a gente tem que pensar assim, como que será que ele vai ficar em pé se ele ainda não passou pela etapa anterior? Faz sentido pra ti? Não. Porque pra gente ficar em pé, a gente precisa sentar, né? E daí depois a gente vai chegar na etapa do ficar em pé. Então eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, de que os movimentos que a gente faz, eles são construídos. Então a gente não sai de deitado e pula e fica em pé, né? Nós adultos. Sim. Por que uma criança vai, né, fazer essa mudança abrupta? E eu acho que hoje em dia se tem muito assim de, não, mas é porque tá tudo bem se ele não engatinhar, tá tudo bem se ele não conseguir se arrastar. Será que tá tudo bem? A gente tem que pensar que nenhum movimento é aleatório no nosso corpo, né? Então, a partir do momento em que a criança está se arrastando, ela está desenvolvendo o movimento alternado de braço e perna para fazer se arrastar, que está preparando ela para o engatinhar, que vai fazer a sustentação de tronco, vai fazer a contração de abdômen, vai estar ativando a musculatura de perna, e é uma musculatura essencial para quando ele for assumir a posição em pé. Então, por isso que eu achei interessante a gente conversar sobre isso. Eu já tinha ouvido muito essa parte que você trouxe, quando a criança começa a caminhar primeiro, é um motivo de muita felicidade. Claro. Às vezes até a mãe fica se exibindo, né? Porque começou a caminhar mais cedo, mas eu nunca tinha pensado por esse lado de, poxa, mas será que realmente não é cedo demais? E também sobre isso do, ele não engatinha, tem criança que não engatinha e já começa a caminhar direto. Então, assim, essas frases que estão sendo soltas sem embasamento, sem avaliação especializada, eu acho muito complicado. Sim. E daí o que acontece? Tem criança que pode ser que não consiga engatinhar? Tem, né? Mas eu acho que é importante a gente não ter essa generalização, né? Porque a partir do momento em que se tem uma frase solta ali de que com 9 meses a criança começou a andar, parece que a criança que começar a andar com 1 ano e meio está atrasada. Quando na prática, não. A criança que andou de 1 ano até 1 ano e 6 está dentro da janela esperada para ela, né? Agora, a grande preocupação é, o que acontece com essa criança de 9 que andou? Muita gente também acaba daí tendo, por exemplo, frases de pessoas que já passaram por essa experiência, por exemplo, avós, tios, e disseram, mas tal pessoa andou e não teve nenhum problema, né? Só que daí vamos pensar o que não teve nenhum problema. Muitas vezes essa pessoa hoje adulta tem dor no joelho, tem dor nas costas, pisa errado para caminhar, tropeça bastante, ou é uma pessoa, um adulto que tem dificuldade quando precisa correr, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa quebrar aquela frase que eu acho cruel, assim, quando fala assim, ele não engatinhou e não morreu. Tá, mas o objetivo não é esse, assim, né? Não é a gente simplificar. São guerreiros para a guerra ou são seres humanos felizes, vivendo bem, sem dores? Tem muito isso, né? Comeu e passou bem, mas, poxa, a pessoa teve um monte de dor de barriga, a pessoa tropeça, a coluna tá toda destruída. Exatamente. E a que ponto que, passou bem? Exatamente. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado no que a gente está falando e geralmente vem de mães. Então, nós, mães, nós temos que nos unir e apoiar e ajudar sempre as outras mães a pensar assim, não, vamos buscar informação. Eu sou da informação de alguém que é daquele universo, que trabalha com isso para tranquilizar. Não gosto de claro que trocar ideia com mães é muito bom. Sim, com mas certeza. Cada criança é única. Exatamente. Então ela não pode ser englobada, ela tem que ser olhada como única, que é o que elas são. E é importante que nessa troca entre as mães, quando houver uma dúvida sem resposta, então, por exemplo, por que será que com 9 meses ele está ficando em pé? Ou por que será que ele não está conseguindo engatinhar? Provavelmente essa resposta não vai vir ali desse grupo. Então, vamos buscar uma ajuda profissional, né? Porque as mães, elas têm um poder muito grande de se ajudar. Sem dúvida. Mas
tem um limite. Tem certas coisas que vai ficar sem resposta, né? Então, que essa dúvida seja levada adiante. Porque quem vai ser maior beneficiada é a própria criança, né? Sem dúvida, com certeza, Ju. Adorei esse tema. Obrigada por trazer esse alerta para nós, para ajudar a gente a ficar atenta, buscar informação, buscar uma avaliação, não generalizar situações. Se você tiver alguma dúvida, manda para nós, que a nossa fisioterapeuta responde. Até a próxima. Até, obrigada. Agora o nosso assunto é contracepção no puerpério, com a nossa ginecologista e obstetra, a doutora Pauline. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Acontece muito isso, da gente estar lá vivendo o nosso puerpério, achando que o melhor método contraceptivo é a amamentação, e aí vem outro bebezinho. Então, eu queria que você nos explicasse um pouquinho sobre quais os métodos pode, porque existe medo também. Eu estou amamentando, o que pode, o que não pode. Então, conta tudo para nós. Então, em amamentação exclusiva, a gente já sabe que não é segura para proteger contra uma nova gestação. Em geral, a gente contraindica o uso de estrogênio para quem amamenta, porque o estrogênio pode diminuir a produção de leite. Então, a gente prefere métodos não hormonais ou métodos que sejam só de progesterona. E aí a gente tem diversas opções, né? Eu digo que hoje em dia só se engravida quem quer, porque as opções são inúmeras. Então a gente tem pílula, que é só de progesterona, mas a questão da pílula tem que lembrar de tomar certinho, E todo lá no dia. puerpério, a cabeça 1 turbilhão, vai lembrar? Exatamente. Então o método funciona se for usado corretamente. Então eu digo que todo método que depende da gente, ele não é tão seguro, porque nós não somos confiáveis. Então, em geral, para quem está nessa loucura, amamentação, é bebê que chora, não dorme direito, tem que ainda lembrar de tomar, às vezes, algum remédio, vitamina e mais o anticoncepcional, às vezes acaba esquecendo. E aí pode ser que não funcione. Então, em geral, a gente acaba indicando para quem quer contraceptivos de longa duração, que são os DIUs. Dentro dos DIUs a gente tem DIU de cobre, cobre com prata, e os DIUs hormonais, que são só de progesterona, que o que a gente tem no mercado é o Mirena e o Cailina. E a gente tem os implantes hormonais, que é o Implanon, que ele é só de progesterona. Então, esses são os LARCs, que a gente chama, os contraceptivos de longa duração. Não interferem na amamentação, não dependem da gente lembrar de tomar direitinho e, em geral, interferem na saúde como um todo muito pouco. Assim, são poucas contraindicações mesmo, fora da amamentação, que vai ter alguma contraindicação para esses métodos. Dentro de eficácia, né? Quais são os métodos, a ordem mais seguros? Eu esqueci de falar, a gente tem a injeção também de progesterona, que é aquela trimestral, que a gente toma a cada 3 meses. Que eu particularmente não gosto, a não ser que tenha alguma indicação específica, porque é uma bomba de hormônio, é um hormônio de depósito, e esses sim é os que podem notar, às vezes, um pouco de inchaço, um leve ganho de peso. Esse é o único contraceptivo que a gente pode culpar o ganho de peso. É a injeção trimestral. Adora culpar, né? Adora culpar o anticoncepcional quando engorda. Então, as opções são diversas. Dentro, assim, de ordem de eficácia. Então, a gente viu que também tem método de barreira, né? Preservativo, que, então, na ordem de eficácia, preservativo é o menos eficaz, depois vem a pílula, aí depois vem a injeção trimestral, aí depois vem os DIUs de cobre com prata, depois vem os DIUs hormonais e depois vem o implante. Então, ele é o mais eficaz, a eficácia é comparada com a laqueadura, inclusive, porque nenhum método é 100%, né? O único método que é 100%, os únicos, né, é não ter relação sexual, não ter útero ou nenhum dos ovários, né? Aí tá garantido que não vai engravidar. Eu fiquei apavorada que eu tô correndo risco aqui. Tá na chuva, vai acabar se molhando, eu sempre digo, né? Bom saber dessa ordem de classificação para saber qual que é o mais eficaz, porque quando a gente vai conversar com um profissional, a gente
tem que saber o que a gente quer. Às vezes a gente pensa assim, eu quero tal método porque não vai me dar espinha. A gente vem com umas ideias assim, mas o que realmente é importante? O que você quer? Você está buscando realmente segurança? Então, é bom ter essa conversa, né? Assim, dificilmente às vezes vai ter um método perfeito. Não vai me piorar minha pele, eu não preciso lembrar de tomar, eu não vou ter cólica. Mas dentro das possibilidades, há uma variedade grande aí, né? E com certeza algum vai acabar se encaixando na rotina, nas características pessoais, nas necessidades. Colocar na balança o que cada um te oferece, os riscos, conversar com um profissional e fazer a escolha. Eu sempre digo assim, quando a gente vai escolher algo, a gente tem que escolher algo sabendo o que é, tendo informação e segura do que a gente está fazendo, porque daí eu acho que não tem muito arrependimento, não tem muito problema para vir depois. Não porque a amiga botou e foi bom para ela, que vai ser bom para mim, né? Isso acontece muito. O que está na moda, o que o famoso fez, mas cada pessoa é única. Exatamente. Cada situação que a gente está falando no puerpério, então não é tudo que a gente pode. O que a gente pode? Poxa, dentro desse leque, o que é melhor para mim? E quando a gente pensa em amamentação, existe algo que ajude a produção de leite, porque a gente fala em que diminua, mas tem algo que aumenta a produção de leite ou não? Na questão hormonal, de anticoncepcional, não. De aumentar, sim, não. Em geral, ele não vai interferir. Não vai interferir. Né? Algo pode atrapalhar e diminuir, que é o que vocês não recomendam. Que é o estrogênio, né, nesse caso. Mas a progesterona em si, ou mesmo o DIU, que seja não hormonal, ele não vai influenciar, não vai nem melhorar, nem piorar. Entendi. Né? Aí, claro, tem outros métodos que não são o anticoncepcional, que sim, pode ajudar na questão da produção do leite, que não é o assunto de hoje. Sim. Mas existe sim, né? Entendi. Poxa, que legal, obrigada por nos falar um pouquinho sobre cada método e eu espero que você, quando for buscar a sua opção, você converse com o profissional que cuida da sua saúde e depois desse nosso bate-papo, de tantas informações, agora você já sabe o que pode, o que não pode, já sabe a tabela ali de eficácia, agora você já tem mais informação. Obrigada, querida. Nada. Até a próxima. Até mais.